Patrulha do Destino chegou ao fim e tem muita, mas muita coisa pra gente comentar, então bora logo pra análise dos 3 últimos episódios. Shazukara! Na nossa última análise, nós vimos o Cliff sendo jogado no espaço enquanto Niles e a Dorothy prosseguiam sua viagem. E como nós suspeitávamos, o que o chefe queria era se isolar com a sua filha para evitar colocar o mundo em perigo. Para isso, ele vai até Yukon, o lugar onde ele conheceu e se apaixonou pela mãe da Dorothy, procurando alguma forma de proteger a garota. Mas ele é confrontado pelo próprio Candlemaker, que diz que já não existe mais salvação para Dorothy. Ela pertence a ele e ele existe há muito mais tempo do que nós imaginamos. Por esse diálogo fica a impressão de que o Candlemaker foi criado pelos ancestrais da Dorothy e tá na mente dela como uma espécie de maldição. Mas eu não sei se é realmente isso que acontece ou se foi essa a impressão que o Candlemaker quis passar pra gente, que a série quis passar pra gente. Como a gente já comentou aqui nas análises, nos quadrinhos o Candlemaker é uma egrégora, é uma manifestação física de um pensamento coletivo que no caso era o medo da humanidade. Então pode ser que realmente os ancestrais da Dorothy tenham criado o Candlemaker, mas não de maneira proposital e querendo passar uma maldição adiante, mas justamente porque eles tinham esse poder de dar vida aos seus amigos imaginários, de dar vida aos seus pensamentos, eles acabaram ficando com medo de machucar outras pessoas, e esse medo acabou se manifestando nessa entidade que é o Candlemaker. Talvez foi justamente por isso que o Niles encontrou a mãe da Dorothy vivendo sozinha em Yukon. Ela já sabia que o Candlemaker podia se aproveitar dos seus poderes para invadir a realidade, então ela vivia em isolamento, guardando a própria mente o tempo todo. Inclusive, mais no final dessa análise a gente volta a comentar sobre isso, porque enquanto isso, lá na Mansão Destino, os nossos heróis recebem uma caixa misteriosa. E essa caixa continha Skanks, pequenas criaturinhas que se alimentam de más ideias. E esse episódio é muito engraçado, a gente vê os personagens realmente tendo ideias mirabolantes e não, pô, vamos fazer uma cirurgia na Ronnie, faz total sentido, me passa o serrote aí, vamos abrir ela porque é isso que a gente tem que fazer. E só a Jane, na verdade, a Miranda, né, se mostra imune a esse controle dos Skants e é a única que tenta trazer a equipe de volta à razão. Aliás, se não fosse pela ação das outras personalidades da Kay, no caso a Silver Tongue e a Lucy Fugue, que derrotam a Rainha Skant, muito provavelmente a equipe teria sido destruída ao lado do Kipling, que no final do episódio é invocado pelo Niles e dá pra gente perceber que eles estão planejando uma espécie de destruição pra Dorothy ou um ritual pra anular os seus poderes, eu não sei, mas fica a sensação de que não é uma coisa boa pra garota. O que nos leva ao 8º episódio, onde essa impressão de que alguma coisa ruim vai acontecer com a Dorothy é reforçada, já que nós percebemos que o Niles quer dar uma despedida pra ela, passar um último dia ao seu lado. E é triste porque essa talvez seja a primeira vez em que ele deu uma chance pra ela conhecer esse seu lado de pai verdadeiramente e os dois terem um bom momento ali de pai e filha. Só que tem mais um pequeno detalhe. Pelo que o Kipling fala, né, não dá pra gente saber se é pra fazer esse ritual, seja o que for, pra deter o Candlemaker, a Dorothy não pode ter se tornado uma mulher. Só que nesse episódio nós vemos que ela tem a sua primeira menstruação. Então, ao que tudo indica, já é tarde demais pra tentar levar esse ritual adiante e, consequentemente, impedir o Candlemaker. Ao mesmo tempo, a mãe da Dorothy fica aparecendo pra ela, dizendo que chegou a hora e oferecendo um par de botas vermelhas. Pra mim, isso reforça a ideia de que ela era a guardiã do Candlemaker e agora chegou a hora da Dorothy assumir o seu papel como guardiã e se isolar lá em Yukon. E essa figura das botas vermelhas seria uma manifestação de um ditado que eles costumam dizer na língua inglesa, que é walk in your shoes, ou seja, andar nos seus sapatos, estar na pele de outra pessoa, que é o que a Dorothy precisa fazer agora, se colocar na pele da sua mãe e de todos os seus ancestrais que já passaram por isso e se tornaram os guardiões do Candlemaker. Sem contar que também dá pra fazer uma associação muito legal com a própria Dorothy do Mágico de Oz, que no caso usava os sapatinhos de Rubi, que também eram vermelhos, e os levavam
de volta para sua casa, que é Yukon. Enquanto isso, na Mansão Destino, as coisas ficam tensas entre Ronnie e Cyborg mais uma vez. Apesar deles terem tentado deixar as diferenças de lado e ter um novo recomeço, as ideias da Ronnie são muito radicais e o Victor não consegue concordar com isso. Assim, ela vai embora, mas o que ninguém percebe é que ela guardou consigo um pouco do Umageli, o composto extraído das ideias ruins, né, que os Skentys usavam para dar poderes para sua rainha. Então agora a Ronnie está com superpoderes e com ideias muito malucas na cabeça. Ela inicia uma jornada de vingança, assassinando aqueles que estavam envolvidos no processo de transformá-la em uma máquina de matar, e é claro que isso leva a um novo encontro entre ela e o Cyborg, só que agora eles estão de lados opostos. Mesmo assim, o Victor não consegue impedir a Ronnie de ir embora. Ele sabe que ela vai continuar deixando um rastro de sangue por onde passa, mas ele também não é capaz de detê-la. Assim como a Rita, que também tem a chance de impedir que a Ronnie fuja, mas também acaba hesitando. Talvez porque ela não se ache poderosa o suficiente para lutar de igual para igual contra a Ronnie. Como esse arco não é mais explorado até o último episódio, eu acho que a gente vai ver um pouco mais da relação entre Ronnie e Cyborg sendo trabalhada só na terceira temporada e de uma maneira diferente. Como eu já mencionei aqui nos vídeos, a Ronnie é uma adaptação do Ron Evers dos quadrinhos, que começa como um amigo do Cyborg, mas depois se torna um vilão. Então eu acho que ela vai seguir por esse caminho sombrio e talvez até tente matar ou consiga matar o pai do Cyborg, porque a gente viu que ele também está envolvido nesse projeto. E a partir desse momento não tem mais volta e Cyborg e Ronnie se tornam inimigos. Acho até que seria uma abordagem mais interessante do que a que nós tivemos nessa segunda temporada, porque particularmente eu achei o arco do Cyborg um porre, mano. Realmente foi o mais fraco de todos os personagens e eu espero que se eles vão continuar abordando isso na terceira temporada, que seja de uma maneira mais dinâmica e principalmente mais interessante, porque a hora que chegava o arco do Cyborg, era a hora de tomar água e de deixar de prestar atenção na série, porque realmente foi bem fraquinho nessa segunda temporada. Mas outra treta tá rolando lá no Underground. Essa volta da Miranda provocou algumas mudanças, como as estações de algumas das personalidades da Kay que foram fechadas. Se você talvez não viu a primeira temporada, o que acontece na mente da Jenny ali no Underground é uma representação da cabeça da Kay. Então as estações representam os lugares onde essas personalidades ficam abrigadas. E a gente tem a Driver 8, por exemplo, que é quem leva, né, uma personalidade de uma estação para outra e ir para a superfície, que é quando ela vai assumir o corpo da Jenny, que vai assumir a personalidade dominante. E algumas personalidades começaram a desaparecer. A Miranda diz que isso representa uma cura. Aquelas personalidades não são mais necessárias, elas já cumpriram o seu papel e agora a Kay está se curando, ela está seguindo adiante. Mas será que é realmente isso? Bom, antes de seguir adiante, a Kay diz que precisa do Harry, o seu antigo ursinho de pelúcia. E aí nós vemos uma jornada da Jane ao lado do Larry para encontrar esse ursinho lá no poço onde o pai da Kay mantinha a garota de castigo durante a infância. E é muito forte ver essa superação da Miranda, esse trauma sendo revivido, é uma situação realmente desconfortável. Mas no final das contas, a Miranda bola um plano e reúne forças para conseguir sair do poço e abandonar o seu pai, deixando uma mensagem de que ele nunca será tão forte como ela é, e que ela não precisa de mais ninguém além das suas próprias personalidades. É um momento que até remete ao retorno da Miranda e como ela conseguiu sair do poço do Underground e retornar como uma pessoa curada, como uma pessoa melhor para as outras personalidades, e é o que a gente pensa que está acontecendo. A cena termina com a Jane reconhecendo o quanto a Miranda é importante para Kay, dizendo que ela nunca mais vai duvidar dela, até que a Miranda simplesmente atira a Jane de volta pro poço e a gente fica: o quê? E além disso, nós vemos que aquelas outras personalidades que a Miranda disse que já estavam curadas, né, que já tinham seguido adiante, por isso as estações estavam fechadas, na verdade também foram jogadas no poço. Mas que diabos essa mulher tá fazendo? Bom, a primeira coisa que a gente suspeita e que eu tinha comentado aqui nas outras análises é que de fato uma parte do Candlemaker conseguiu ficar escondida no Underground e agora tá agindo para destruir a Jane por dentro. Mas acho agora que na verdade pode ser outra coisa que a gente já vai comentar, porque ainda falta dizer que o Cliff finalmente fez as pazes com a sua filha nesse episódio.
A fita em que o Niles confessa todas as atrocidades que cometeu ao transformar o Cliff em homem-robô desapareceu porque o próprio chefe a enviou pra Clara como uma forma de se redimir. E no final das contas isso realmente fez com que eles se reaproximassem e é muito legal a gente ver o Cliff empolgado por finalmente conhecer a sua filha. Ele não sabe muito bem como se comportar, afinal de contas o último contato que ele teve com ela, como pai e filha mesmo, tirando essas tentativas frustradas de reaproximação, foi quando ela ainda era uma garotinha. Então a gente percebe como ele tem dificuldade em encontrar um tom para se comunicar com ela. Mas aos poucos eles vão se entendendo, depois de um lanche também que quase incluiu aquele dedo que o Cliff tinha arrancado do ladrão de carros. E o momento se encerra com a Clara convidando seu pai pro seu casamento. Poxa, é muito legal a gente ver o Cliff finalmente tendo um momento de felicidade genuína e se acertando com a sua filha. Puxando de novo o gancho do Mágico de Oz, aqui nós vemos o Homem de Lata ganhando o seu coração. E depois de tanto tempo vendo o Cliff ser uma bomba de fuck pra todo lado, é realmente muito bom ver o Homem-Robô ganhando uma. Mas é claro que não daria pra tudo acabar bem, já que como nós comentamos, a Dorothy se tornou uma mulher e com isso o Candlemaker consegue finalmente invadir a nossa realidade. E aí a merda tá feita e nós chegamos no 9º episódio, com o grande vilão da temporada atacando o parque de diversões onde Niles e Dorothy passavam o dia e a Patrulha do Destino tendo de se reunir para mais uma missão heróica. E eu achei bem legal o Larry puxando a responsabilidade pra si, inclusive dizendo isso, né? Se todo mundo já foi líder, por que eu não posso ser? Porque as coisas vão dar errado logo agora que eu vou ser o líder. Só que isso deixa o Cliff em uma situação complicada. Ele tava se preparando pra ir pro casamento da sua filha, ele não quer deixar ela na mão mais uma vez. Até porque é claro que vai ficar a impressão de que ele simplesmente não quis aparecer. Mas por outro lado, ele precisa salvar o mundo, ele precisa pelo menos ajudar a salvar o mundo, porque senão nem casamento vai ter. Então no final das contas ele fica do lado da sua outra família, sua família desajustada, e a Fleet leva todo mundo pro parque de diversões. E lá, como não poderia deixar de ser, cada membro da equipe enfrenta o seu próprio amigo imaginário. E é interessante porque eles refletem os traumas que cada um desses heróis tem. A Mademoiselle Roxy, que é a amiga imaginária da Rita, é uma colagem de várias partes que a pequena Gertrudes acreditava que formariam a mulher perfeita, inclusive com os olhos da sua mãe. Mas ela abandonou essa imagem depois que descobriu o que a sua mãe fazia para alavancar a sua carreira, e com isso não conseguia mais olhar para Mademoiselle Roxy porque ela já representava esse trauma que ela tinha. O Sr. Cowboy, o amigo imaginário do Cyborg, é o seu próprio pai, mas ele sempre concorda com tudo que o Victor fala, ele nunca o confronta. Isso porque nós percebemos não só nessa segunda temporada, mas ao longo da primeira também, que tudo que o Cyborg sempre buscou foi a aceitação do seu pai, foi tirar esse peso de que ele era o responsável pela infelicidade do seu pai, que ele era o responsável pela morte da sua mãe, então ele sempre buscou aprovação, e é isso que o Sr. Cowboy representa. Por outro lado, o Larry não tem um amigo imaginário, e isso leva a gente a se questionar, será que ele sempre foi tão fechado consigo mesmo, sempre teve medo de expor quem ele realmente é, que isso não permitiu nem que ele tivesse um amigo imaginário? A vida dele é solitária nesse nível. A gente sabe que a solidão é um dos pontos mais abordados na história do Homem Negativo, né? Desde a primeira temporada, nessa segunda também foi abordado várias vezes, ele tentando voltar a ter uma vida normal, a família dele abandonando, né? No episódio anterior a gente viu ele tentando ir pro hospital para visitar o neto dele, então a gente percebe como ele não se acha digno de ter outras pessoas à sua volta. Será que isso também se reflete até em não ter um amigo imaginário? Caramba, é muito pesado. Enquanto o amigo imaginário do Cliff é Jesus. A gente sabe que Patrulha do Destino é uma bagunça, mas eu realmente não tava esperando por essa. De qualquer forma, é interessante a gente notar, né, como o próprio Cliff diz que ele abandonou Jesus e passou a depositar todo o seu amor, toda a sua admiração e até mesmo foi moldado pelo modo como seu pai se comportava. A gente até já tinha comentado um pouco disso naquele flashback em que a gente vê o Cliff conversando com seu pai sobre o seu casamento. Então faz sentido o Homem-Robô ser um espelho dessas atitudes, mas que foi muito engraçado ver ele saindo na porrada com Jesus, e isso foi. No final das contas, os heróis conseguem se entender com seus amigos imaginários, e isso não representa necessariamente que eles superaram esses traumas, que eles já passaram por isso, mas que eles aprenderam a aceitar isso como parte deles, que ter esse passado
passado que ter esses amigos imaginários é o que transformaram eles no que eles são hoje. E eles precisam aprender a conviver com isso, porque isso faz parte deles. Eu achei isso muito legal. Só que também já é tarde demais pra eles, porque o Candlemaker transforma todo mundo em cera de vela. Ah, mas e a Jane, que tem tantas amigas imaginárias, você pode estar se perguntando. Cara, eu realmente achei que todas as personalidades da Kay iam ganhar vida, ia ser fantástico ver todas elas fora do Underground. Mas foi justamente o contrário que aconteceu. A Miranda, que estava no controle, foi levada de volta pro Underground e confrontada pelas outras personalidades. Afinal de contas, a Miranda assumiu a personalidade dominante justamente porque a Jane estava se envolvendo demais com os problemas da Patrulha do Destino, e todas as outras personalidades achavam que era melhor pensar no que é melhor pra Kay e simplesmente abandonar essa galera. E a gente vê que não é isso que a Miranda estava fazendo. E é aí que nós conhecemos o passado da Miranda e, consequentemente, o surgimento da Jane. E mais uma vez é desconfortável ver o que acontece com ela, porque é claro que depois de tantos traumas, depois de tudo o que aconteceu, a Miranda se tornaria uma pessoa mais fechada, uma pessoa que tá sempre com a sua guarda alta. Mas no momento em que ela permite que alguém ultrapasse essa barreira, e como ela tenta dizer para as outras personalidades, pode ser algo que faça com que elas deem um passo além, com que elas sigam adiante, essa pessoa também trai a confiança dela e a arrasta de volta para aquele mundo de abusos, para aquele mundo em que ela se sente sozinha mais uma vez. Só que isso decepciona as outras personalidades e, acima de tudo, é um novo trauma para Kay. Então é isso que faz com que a Miranda se destrua no poço do Underground e que dá origem a Crazy Jane. É um momento pesado, é um momento perturbador, mas ao mesmo tempo não deixa de ser incrível o discurso da Jane e o momento em que ela realmente assume a personalidade de Crazy Jane. Sério, na hora que ela fala que ela é louca e que o nome dela é Jane e tira a roupa e sai andando, cara, eu arrepiei, é sensacional esse momento e mais uma vez mostra como a Daiane Guerreiro, ela é uma atriz excepcional. Ela não teve tanto destaque nessa segunda temporada como teve no primeiro, mas quando o roteiro exige dela, ela tá lá pra entregar e entrega muito bem. Mas isso é um flashback. De volta ao presente, a Jane, que tá lá no poço depois de ser jogada pela Miranda, encontra não só o colar dela, mas o corpo da verdadeira Miranda. E aí nós percebemos que aquela teoria de que essa não era a Miranda, mas sim algo maligno, algo a mais, realmente é verdadeira. Mas e aí, é realmente uma manifestação do Candlemaker? Bom, o que eu acho é que essa Miranda pode ser uma manifestação do próprio pai da Kay. Não necessariamente ele, é claro, mas uma manifestação da personalidade dele que habitava o Underground, mesmo depois que Homem-Robô e Jane tinham destruído lá na primeira temporada. Vocês lembram disso? Então eu acho que aquela personalidade monstruosa baseada no pai da Kay conseguiu sobreviver de alguma maneira e agora estava reconquistando a confiança do Underground, aproveitando um momento de fraqueza, um momento que o Underground tinha sido atacado, que Baby Doll e Flaming Katie tinham sido mortas, pra ganhar a confiança delas ali por dentro, né, como eu falei, e destruir a Jane, destruir a Kay. Essa teoria pra mim é reforçada no final do episódio quando a falsa Miranda chama a Kay de Sweet Baby, como o pai dela também fazia. Sem contar que é muito simbólico essa Miranda se livrar das outras personalidades atirando elas no poço, como o próprio pai da Kay fazia para castigar sua filha. Então, apesar da ameaça do Candlemaker, eu acho que o que tá afetando a Jane é outra coisa e a gente vai ver o que vai acontecer a partir daí lá na terceira temporada, quando as outras personalidades também vão perceber como a Jane é importante para elas e, acima de tudo, para Kay. Ou não, né? Eu posso estar bem errado e a série vai surpreender a gente mais uma vez. E pra finalizar tudo isso, a Slava volta e dessa vez a Dorothy entende que é a sua hora de assumir o seu papel nessa história toda e lutar contra o Candlemaker. Talvez porque agora, né, apesar do Niles falar pra ela fechar os olhos, pra ela não ver o que estava acontecendo ao seu redor, ela finalmente viu as consequências das ações que ela mesma teve. Ela fez os pedidos, ela trouxe o Candlemaker pra essa realidade. Então ela percebe que também é o objetivo dela, também é a missão dela impedir que o Candlemaker cause mais estragos.
Assim ela calça os seus sapatos, invoca a sua lança, que é uma mistura ali de Mjolnir com, sei lá, uma arma de Monster Hunter, e se prepara pra atacar o vilão, mas é arrastada pra fogueira com ele. É uma cena muito rápida, muito surpreendente, mas que também é muito frustrante, porque é assim que termina a segunda temporada de Patrulha do Destino, e a gente sabe que teriam mais episódios, mas por conta da pandemia ela teve de ser encurtada. Não acho que foi um episódio ruim, muito pelo contrário, acho até que foi um dos melhores episódios da segunda temporada, mas como a gente tinha essa expectativa de que ele fosse um fechamento, é frustrante pro espectador, por mais que ele também funcione como um gancho pra próxima temporada. Mas ainda assim a gente percebe que não é um cliffhanger intencional, porque as histórias não foram preparadas pra terminar naquele ponto em que deixa a gente satisfeito com o que foi contado e prepara a gente, na verdade, deixa a gente ansioso pro que vai acontecer na próxima temporada. Mas mesmo com essa percepção, eu acho que essa segunda temporada ficou um pouco abaixo em relação à primeira. Fotografia, trilha sonora, edição, até efeitos especiais, tudo isso deu um salto gigantesco. Os aspectos técnicos de Patrulha do Destino é realmente coisa de outro mundo, cara. Cada episódio parece um pequeno filme e a qualidade é excepcional. Mas eu tive a sensação de que essa temporada o tempo todo quis construir alguma coisa e no final não levou a lugar nenhum. Então alguns elementos desse último episódio mesmo, tipo o retorno do Caçador de Barba, o Larry e a Rita praticamente foram deixados de lado nesses últimos 3 episódios. Eu entendo que eles tiveram espaço pra se destacar em episódios anteriores, mas é frustrante. Se você parar pra pensar, tudo que foi aberto na segunda temporada não foi concluído. A gente tem uma suspeita de qual pode ser a participação da Dorothy nessa história toda, a gente já viu um pouco da manifestação dos poderes do Candlemaker, a gente já viu a Rita tentando superar seus traumas e se tornar uma grande heroína, a gente já viu o Cliff tentando se reaproximar da sua filha, mas todos esses plots já tinham sido incitados lá no primeiro episódio. Então desde o primeiro episódio a gente tem um vai e volta pro mesmo ponto e não saiu do lugar. Mas eu entendo que por conta dessa paralisação, por conta da pandemia, realmente essa narrativa foi muito prejudicada e transformou essa segunda temporada numa temporada de transição. Mas isso também não quer dizer que a gente não teve momentos grandiosos e emocionantes como nós tivemos na primeira temporada. Eu amei as cenas musicais, a reencenação de aberturas clássicas de séries de TV, a gente teve isso nesses últimos capítulos também, até uma pequena pontinha ali do Homem Animal Vegetal Mineral. Então a série se preocupa em contar uma história que agrada os fãs, como eu falei também desde os primeiros episódios, ela consegue fazer uma boa adaptação de grandes arcos de uma maneira que ainda é original para quem conhece as histórias, então essa pessoa vai se surpreender e quem nunca ouviu falar vai se surpreender muito mais. Inclusive tem que até dar uma pesquisada para entender tudo o que tá acontecendo. Mas ainda assim, mesmo com tanto rolo, mesmo com tanta pandemia, mesmo sendo uma temporada de transição, Patrulha do Destino continua fantástica e é com certeza uma das melhores adaptações de histórias em quadrinhos que nós tivemos nos últimos anos. E não só de séries de TV, mas em mídia no geral, considerando até cinema, considerando até animações. Bom, mas essas foram as minhas impressões da segunda temporada de Patrulha do Destino. Comenta aí embaixo o que você achou dessa série, comenta as teorias que você tem, o que você acha que vai acontecer na terceira temporada e muito obrigado por me acompanhar nessa jornada. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de continuar acompanhando a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram, @MaiDanaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Na nossa última análise, nós vimos o microfone falhando. Mas justamente por... Caraca, eu acho que tá mó estourada a luz, né? Peraí. Acho que não tava não, sei lá. No caso da Dorothy, de Patrulha do Destino, né? A outra lá era no Kansas, né? Pá, bateu as botas assim, ó. Eita, rapaz, bateu as botas por esse caminho sombrio. Sombrio, que sombrio foi muito bom. Esse meu English. Isso aqui, me prolonguei demais.